Bom, vamos lá. Olá, jovens, tudo bom? Estamos aí retornando para mais uma aula aí à distância, né? Não é o modelo mais adequado para o nosso perfil de formação, mas é o que nós temos disponível, né? Atualmente dentro das condições que não estão nada normais de temperatura e pressão. Nós estamos hoje na aula de número 24, Brasil Colônia, as invasões estrangeiras. Nós estamos focando aqui a formação da colonização americana pelos países ibéricos, Portugal e Espanha. Na última aula a gente falou a respeito dos povos pré-colombianos, as civilizações encontradas pelos espanhóis e também as comunidades indígenas, e aqui na colonização portuguesa nós tivemos o contato com não civilizações, mas organizações mais simplificadas de comunidades tribais, comunidades clânicas, familiares. Hoje nós vamos falar da aula de número 24 sobre as tentativas de ocupação da América do Sul, em especial, por povos além de Portugal, além de Espanha, né? Em especial, a gente vai destacar a administração do Império Português na América do Sul, basicamente aquela faixa litoral nordestina, região sudeste, uma pequena parte da região sul, aquela faixa territorial que compreendia o famoso Tratado de Tordesilhas. Hoje, nós estamos falando aqui sobre a tentativa de povos como franceses e posteriormente holandeses, e também numa escala menor os ingleses, de invadirem o território da América Portuguesa, fosse por uma tentativa de formação de uma área colonial própria, como ocorreu com os franceses no século XVI, na Baía de Guanabara, posteriormente, comecinho do século XVII, a ocupação da região do Maranhão, também pelos franceses, fundando a cidade de São Luís, no Maranhão. E a ocupação holandesa também tentou ser uma ocupação permanente na região nordestina, no século XVII, devido aos seus investimentos na produção canavieira. E nós tivemos também os ingleses fazendo uma pirataria mais pontual nesse litoral brasileiro, dessa América Portuguesa. Em áreas como a Baixada Santista foram áreas de tentativas aí de investidas britânicas, mas também o litoral nordestino. Bom, Brasil Colônia, invasões estrangeiras, a gente já pode começar questionando esse título, porque que a gente fala que as invasões estrangeiras são de outros, não dos portugueses. Nós falamos da invasão francesa, falamos de invasão holandesa, destacamos essas duas, mas a gente aceita a invasão, colonização e ocupação portuguesa. Não deveríamos considerar também os portugueses invasores, porque essa terra não lhes pertencia, né? Esse território não era de sua administração natural. Isso foi tomado de assalto das comunidades que aqui já viviam, as comunidades pré-colombianas. Então fica aqui esse questionamento, né? Objeto do conhecimento, tópico da aula diz formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político da época e ação do Estado, em especial do Estado português, durante essas tentativas, essas incursões. E aí alguns pontos são importantes, né, desse contexto de tentativa de invasões aí de povos não portugueses, né? A gente vai falar das invasões, desses ataques ao litoral brasileiro, do contexto da União Ibérica, né, o período em que Portugal e Espanha se tornaram um só governo, entre 1580 e 1640. Isso está diretamente relacionado com as invasões holandesas, porque os Países Baixos, a gente chama de holandeses, né, mas os Países Baixos, eles tinham investimentos no Nordeste açucareiro. Lembremos que quando nós falamos de colonização portuguesa, Portugal fazia uma mediação entre o investimento capital holandês, essas companhias de comércio, esses grupos de navegadores, esses grupos de proprietários de bancos, de capital
dos Países Baixos eram intermediados pelos portugueses no território brasileiro. Então, os engenhos aqui eram articulados a uma grande economia internacional que envolvia Países Baixos, Portugal, o restante da Europa, consumidor, e a produção aqui em território brasileiro. Lembrando também que a África está nessa, porque a manutenção do modelo econômico açucareiro dependia da mão de obra escravizada africana. Tá? Então, quando ocorre a União Ibérica, Filipe II, rei de Espanha, em 1580, ele toma de assalto Portugal e unifica Portugal com Espanha, e Portugal é invadida porque em 1578, 2 anos antes dessa ocupação espanhola, o rei Dom Sebastião ele veio a morrer numa incursão militar na região de Marrocos. É famosa a história da Batalha de Alcácer Quibir. Dom Sebastião, rei de Portugal, muito católico, acreditava que ele tinha a missão de expulsar os árabes, os infiéis, aquele mesmo discurso das cruzadas do século XI ao século XIII na Idade Média, mas agora fora de época, né? Estamos na história moderna, estamos no século XVI. Dom Sebastião, que não tinha herdeiros, era o rei de Portugal, faz uma expedição militar sobre a região marroquina e é desaparecido. Seu corpo não é encontrado, provavelmente ele morreu, né? Só que não reconheceram o corpo, ninguém pediu sequestro, desapareceu Dom Sebastião, e o trono ficou vago. Por 2 anos a gente teve uma tentativa rudimentar de manter a coroa portuguesa em funcionamento, com um tio de Dom Sebastião ocupando o trono, mas de idade avançada, de saúde debilitada. Esse tio vem a falecer, e é essa brecha política que faz com que Filipe II, rei de Espanha, invada Portugal. E tudo que é importante em Portugal pertence ao Império Espanhol também agora. Só que um território que a Espanha dominava, os Países Baixos, estão lutando pela sua independência. Em 1581, um ano depois da União Ibérica começar, os Países Baixos, território que a gente chama de holandês, rompem com a Espanha. O que a Espanha faz? Ela corta as relações econômicas entre Portugal, Brasil e os Países Baixos. Isso obriga os holandeses a organizarem uma expedição militar e comercial, uma companhia de comércio, Companhia das Índias Ocidentais, que vão fazer uma série de ataques no litoral nordestino, começando pela Bahia, não dá muito certo, ali é a capital do governo geral, é o território mais bem armado, bem organizado e protegido do Império Português na área brasileira, mas uma segunda expedição mais bem sucedida dos Países Baixos, dos holandeses, ocupa por um prazo longo, bem significativo, a região pernambucana e arredores, né? Então, de 1630 a 1654, no século XVII, essa permanência, essa ocupação holandesa. E aí é importante lembrar que essa administração holandesa no Nordeste brasileiro, açucareiro, é uma administração bem diferente, bem específica. Os holandeses enviam um líder político, militar, um entusiasta da ciência, das pesquisas, amigo de René Descartes, aquele mesmo que é conhecido pela filosofia e pela matemática, um indivíduo chamado Maurício de Nassau. E aí a administração de Maurício de Nassau em Pernambuco, ou essa administração nassalina, vai ser uma administração que escapa até mesmo ao controle holandês. Porque Nassau vai fazer investimentos em Recife, vai tornar aquilo ali, aquele centro colonial, um centro cultural, vai enviar estudiosos, botânicos, uma expedição de reconhecimento também até das comunidades indígenas regionais. Então, nós temos muito gasto, muito investimento da administração de Nassau nesse Nordeste, e não era isso que o Império Colonial Holandês pretendia, né? A Companhia das Índias Ocidentais deveria gerar recursos, enriquecimento para os Países Baixos, né? Isso faz com que algumas pessoas pensem, né? Seria tão bom se os holandeses administrassem, né, o Brasil. Olha, eles investiram, eles tinham liberdade religiosa, uma tolerância religiosa maior, não perseguiam judeus, cristãos novos,
não tinha uma intolerância religiosa, né? Porque o território holandês foi marcado pela presença de católicos, judeus, calvinistas, né? Uma pluralidade de religiosidade no começo da história moderna. E o mesmo foi aplicado à administração colonial. Veja, os holandeses eles eram investidores, renegociaram dívidas com os senhores de engenho, né? É nesse contexto também de ocupação holandesa que é interessante pensar no papel dos bandeirantes, que é o assunto da próxima aula. Que nesse período em que os Países Baixos ocupam também o Brasil, estão ocupando as áreas de tráfico negreiro que eram administradas pelos portugueses e também espanhóis. E aí o tráfico negreiro fica comprometido, né, por algum tempo. Então falta uma mão de obra escravista. E aí, qual que é uma mão de obra substitutiva africana? Captura de indígenas. Então, os bandeirantes aqui da região de São Paulo vão fazer apresamentos, invasões de quilombos, para tentar meio que equilibrar essa falta momentânea de uma mão de obra africana. Lembrando que os holandeses vão ter interesse em controlar também esse tráfico negreiro em África, né? Então veja, né, de bonzinhos, de valorativos, de benfeitoria, os Países Baixos, não é bem esse lado tão altruísta. Uma coisa é Maurício de Nassau e seu projeto particular de curiosidade, de modernização, essa sua tentativa de criar um império particular colonial, isso incomodava a administração dos Países Baixos. Não é à toa que Maurício de Nassau foi afastado de sua função administrativa e, posteriormente, o que aconteceu com essa administração? Começou a pegar pesado nos senhores de engenho, cobrar dívidas atrasadas, exigir aumento da produção, encarecer, portanto, a vida desses fazendeiros, que se no primeiro momento viam a ocupação holandesa como até benéfica, né, fazia investimentos, renegociava dívidas, posteriormente os holandeses se tornaram parceiros indesejados. Né? E esses mesmos senhores de engenho que no primeiro momento foram convencidos da ocupação holandesa vão querer a expulsão holandesa e posteriormente, né, 1640, o Reino de Portugal vai restaurar a sua independência, né? A Casa de Bragança vai reunificar Portugal, reorganizar a coroa portuguesa, afastar os espanhóis, e a administração de Bragança, né, da dinastia real portuguesa, terá um problema, né? O que fazer com os holandeses antigos parceiros? Só que como há uma resistência colonial dos próprios senhores de engenho, o Império Português vai ser obrigado a apoiar esses nativos, porque senão poderia perder os dois, né? Uma parceria holandesa e perder também o território que era tão lucrativo a Portugal. Posteriormente, os franceses vão fugir, né? Em 1654, os holandeses vão se deslocar em direção à América Central, às Antilhas, vão levar mudas, tecnologia de maquinário de engenho, conhecimento, know-how, e os holandeses vão produzir na América Central açúcar para concorrer com o açúcar nordestino brasileiro. E a América Central mais próxima da Europa, a América Central não vai ter um intermediário, Portugal, com os holandeses vão ter a produção e o controle da distribuição do refino do açúcar, o que marca o início do declínio da produção açucareira nordestina. Beleza? Então, depois dê uma lida, né, no livro-texto correspondente a este assunto, né, e aqui tem um exercício, né, que tem aqui uma apresentação aqui, né, do túmulo de Filipe II, erguido em Sevilha, cidade importante comercial espanhola, uma cidade que tem muita presença da administração islâmica na Idade Média e depois se tornou uma cidade de administração católica quando a Espanha expulsou os árabes em 1492. Né? E tem uma pergunta, né, primeiro antes aqui tinha um pequeno texto, né? Juro por Deus que me espanta essa grandeza e que daria 1 milhão por descrevê-la, porque a quem não surpreende maravilha esta máquina insigne, esta riqueza. Quem não surpreende este império espanhol, né? Miguel de Cervantes, né, escritor da famosa obra Don Quixote de la Mancha, cavaleiro da triste figura, símbolo máximo
da literatura espanhola, do Renascimento de Espanha e da formação da modernização da riqueza capitalista do metalismo espanhol. E aqui a imagem do túmulo de Filipe II, em Sevilha, uma cidade importante para a fiscalização do ouro, da prata que vinha das áreas como o Império Azteca no México e o Império Inca, região do Peru, e Potosí, região de produção de prata na Bolívia. O imperador Filipe II e o escritor Miguel de Cervantes, um dos grandes nomes da literatura espanhola, viveram no contexto da União Ibérica. O trecho do poema selecionado é uma descrição do suntuoso, do rico túmulo do imperador, um túmulo rico, numa cidade marcada pela riqueza da circulação de ouro e prata. Né? O reinado de Filipe II foi marcado pelas... Aí tem as alternativas, foram conquistas dos protestantes espanhóis. Os espanhóis eram católicos por excelência, não protestantes. Tem B, retração da língua espanhola no mundo. Não, o espanhol se tornou uma língua espalhada mundialmente, em especial em solo americano, né? Veja que dominaram aí desde a América do Norte, região mexicana, até a América do Sul. Língua espanhola ainda muito falada no mundo, especial nesses continentes citados. E tem C, formação de um grandioso império que englobou territórios administrados por Portugal. A União Ibérica é uma demonstração disso. Essa é a correta C. Questão 2, uma imagem produzida durante o século XVII pelo artista Frans Post, um artista que veio com a presença holandesa, a missão artística holandesa, uma expedição artística de reconhecimento, de pesquisa científica. Então aqui tem o artista Frans Post, ele faz uma descrição de um ambiente de engenho, né? Não só da estrutura física, mas também da região natural ao redor do engenho, rios, formação de relevo, arborismo e afins. Então, essa imagem aí foi feita no período da ocupação do Nordeste brasileiro pelos holandeses e é um importante registro de como as casas grandes eram construídas naquela época. Uma parte dessa obra do Frans Post está em Pernambuco, né? Nos museus, galerias de arte que tem em Pernambuco, especial a cidade de Recife. E uma parte pequena está em São Paulo. Então, o autor nos mostra que... Então, a gente tem aqui a descrição da Casa Grande, da presença da mão de obra escravizada, o território nordestino ainda arborizado, né? E tem uma torre, né? Aqui que tem uma alternativa que vai falar dessa torre, né? Vamos primeiro ler a alternativa A, né? As casas grandes eram construções suntuosas, ricas, né? Com estruturas sólidas e elementos arquitetônicos ornamentativos. Isso é que não existe tanto ornamento, são casas de grande porte, no entanto, não necessariamente que sejam ornamentadas, né? Cheias de detalhes. Item B, as construções da época visavam abrigar poucas pessoas, por isso seu tamanho reduzido. Na verdade, né, se você pegar a casa grande, elas têm um tamanho avantajado, mesmo que as famílias fossem de porte menor em número de habitantes, as casas grandes eram bem espaçadas, tinham os agregados que às vezes circulavam ali para prestar algum serviço ou mesmo visita à família do senhor de engenho, fora a mão de obra escravizada, né? Ficava aprisionada nas senzalas. A torre demonstra a preocupação com a segurança e a vigilância exercida sobre escravos e possíveis invasores. De fato, né, a presença de uma torre, a torre é uma construção militar, né, muito comum nos castelos medievais, comum também em áreas de muralhas de vigilância. Como essas fazendas são terrenos bem abertos, né, em áreas litorâneas, é importante você ficar em constante vigilância com relação a ataques de quilombos, escravos fugitivos, ataques indígenas, invasões de povos estrangeiros, como aconteceu, né, a invasão holandesa do território nordestino, francesa na região sudeste inicialmente, posteriormente mais em direção ao norte na região maranhense. Então essa alternativa ela é a correta.
que ela demonstra um aspecto da pintura, demonstra também um contexto de invasões, relaciona com a imagem a presença aqui dos escravizados, cita aqui o Frans Post no século XVII, durante a ocupação holandesa, período de invasões estrangeiras, certo? Você deve depois fazer as tarefas mínimas, né? Em especial as tarefas mínimas, se for possível as complementares, mas as tarefas mínimas de número 1 até 3, capítulo 10 da sessão de exercício. Beleza? É isso, jovens, tentem manter os ritmos de estudo, sei que é bastante coisa, é ano de vestibular, é ano de Enem, temos todas essas complicações de logística agora, mas a gente tem que manter essa pegada, tá bom? É isso, vou desligar aqui a gravação, até mais.